tem a cultura do hostel e existe já uma ética do hóspede de hostel. Então, o hóspede de hostel que já tem o histórico de se hospedar num ambiente coletivo é um hóspede que já tá certo de que as coisas de valor dele vão para dentro do locker, coisas que não cabem dentro do locker vão ficar fora e ninguém vai mexer e ele também não vai mexer nas coisas dos outros. O que é muito legal, porque você fica à vontade no ambiente. Quanto mais você tranca as suas coisas, mais medo você fica de conviver esse espaço. Então, cada um que vem para o hostel já tem ideia de que esse ambiente é compartilhado e de que ele tem que respeitar as coisas dos outros. Eu acho que não tem muita união, não. Nós, motoristas de ônibus, acho que é cada um para si e Deus para todos. Cada um faz a sua parte. Porque se você passar num lugar, Deus o livre, tá batido lá, o cara passa, dá uma olhada e vai embora. Ele não vai parar lá para... Ou está discutindo qualquer coisa, o cara passa e vai embora, ele não vai parar. Não é que nem motoqueiro na rua aí, acontece uma coisa, para tudo ali e fica ali. Não é. Motorista não é assim. Ali bateu, você tá batido lá, e fulano bateu, e passa e vai embora. Aí chega lá no final que ele vai falar, ô, fulano tá batido lá embaixo. Mas quem tá certo ou tá errado, ninguém sabe. Então, cada um faz a sua parte, entendeu? Aqui é cada um por si, Deus por todos. O motorista hoje, ele tem que estar psicologicamente, né, assessorado, porque hoje o trânsito de São Paulo, ele exige muito os motoristas. Nossos motoristas têm hora que são heróis, tá? Apesar de nós estarmos seccionando as nossas linhas, temos linhas ainda muito longas. Temos linhas que saem de Furnas, liberando a Fernão Dias e vai até a Moca, lá no Brás, Moca via Brás, né? Então é um local que o motorista fica num estresse quase que... Então a gente dá uma boa assessoria para eles. E com isso aí, do contato com ele, com o cooperado, com o fiscal, nós conseguimos reduzir as reclamações em 78%. Cara, é estressante, porque você lidar com tudo que é tipo de público, né, cara? Você pega nóia, usuário de droga, você pega pessoas idosas, você tem que ter um pouco mais de paciência, que eles têm dificuldade de embarcar, desembarcar. É difícil, mas é assim, como se diz, é prazeroso. E você tem que ter paciência, né, cara? Porque se você não tiver paciência, você não consegue trabalhar nisso aqui, não. Porque é muito estressante. É muito estressante. Você pega motoqueiro louco no meio da rua, é motorista que também não tem paciência de andar atrás de ônibus, quer ficar passando ônibus, joga na frente do ônibus, cruza o carro e é complicado. Você acha que existe ética no trânsito ou é cada um por si? É cada um por si. E, existir até existe, só que é raro. É raro. Olha, antigamente existia, hoje dá medo. Até a gente, quando tá com carro particular, dá medo. Hoje mesmo você tá certo, você pede desculpa pra pessoa, né? Porque hoje em dia parece que é proposital. A pessoa quer bater em você no seu carro pra sair dando porrada, fazendo essas coisas. É o que a gente vê dia a dia e vê também na televisão e vê no dia a dia da garagem também, e até a gente no particular, né? É aquele que parava, olha, o pneu do seu carro tá murcho. São raros. Hoje o cara não fala, deixa aí, o boacheiro vai ganhar um dinheiro na frente, né? Mas hoje em dia, antigamente, tinha mais essa ética entre os motoristas, tudo. Na ética não tem, né? Eu acho que o trânsito hoje em dia em São Paulo tá caótico.
não tem solução, é muito carro na rua. Então a cidade foi feita uma estrutura e não sabe, parece que não sabiam que ia crescer da forma que cresceu, né? Essa linha nova nós ainda não tivemos incidentes, né, de brigas. Mas quando era lá atrás, senhora, quando era a linha antiga, rapaz, era cada quebra-pau de besteira e o pessoal, o passageiro ele não gosta, ele gosta de mordomia, né? E você tem que... E é como o nosso companheiro, meu companheiro ministro estava explicando, a hora que o cara te pega, o cara tá com a pá virada, se o cara te pegar com a pá virada também é onde acontecem as coisas ruins, né? Já aconteceu do cara entrar no busão e falar, porra, motorista, 2 horas pra passar um ônibus, aí você tá estressado, você começa, você não tá contente, você pega um táxi, mas então você compra um carro, né? Ah, aí o cara virou no cão, veio deu um tapa na minha cabeça, aí você também não é besta, né? Apanhar na rua e ficar quieto. Aí eu fui obrigado a puxar o maneco do busão aqui e cair na porrada com o cara aí dentro do busão. A pior de todas foi um dia a mulher chegou com um puta de um carrão, uma Land Rover. Eu fui, dei seta pra direita pra parar no ponto, ela encostou, ela me xingou daquele dia de... Como é que foi que ela me xingou? De pobre nojento, que ia fazer eu ser mandado embora, porque eu de repente fechei ela, mas não bati no carro dela, não fiz nada. Ela desceu do carro, fechou a Sumaré ali, desceu e veio, história tem um monte, e veio me xingar. Tudo quanto foi nome. Pobre e nojento. Pobre e nojento, ela me chamou. E ela puta de uma Land Rover na minha frente assim. Aquele dia eu ia perder a cabeça. Eu ia engatar a marcha no ônibus e ia passar por cima do carro dela. Só que não tinha criança dentro do carro. Eu vi que ela não tava legal de cabeça. Que não é possível chamar a pessoa desse jeito. Mas ela me chamou. Que foda, hein? E era num sabadão, tipo 4 horas da tarde. Ela me chamou de pobre e nojento. Papo sério. Papo sério. Mas, vambora. Depois que eu saí com o ônibus, eu fiquei tremendo de nervoso, né? Porque, poxa, você tá se ferrando lá trabalhando e a mulher vem e dá uma dessa com você. É difícil demais. Não é fácil. Mas, vambora. É 18 anos, né, trabalhando. Então, sempre tem uma que é mais pesada. Passageiro, o público é difícil, o ser humano é difícil de lidar, né? Tem pessoas que entram que entra dentro do carro, fala bom dia motorista, bom dia, já tem aquele cara que já entra xingando, porra motorista, que demora, meu, meia hora, sendo que é coisa que não existe, pelo menos na nossa linha, né? No ônibus as pessoas estão de passagem também, mas por menos tempo que no hostel. Então elas entram, às vezes elas ficam em pé, desconfortáveis, e elas saem. No hostel elas fazem coisas íntimas aqui, então elas tomam banho, elas dormem e elas comem, que são 3 coisas que eu acho muito íntimas das pessoas. Elas estão fazendo isso no meu espaço. Então elas têm que se sentir muito à vontade aqui para poder fazer essas coisas íntimas. São coisas que eu acho que são muito orgânicas e muito subjetivas. Então a experiência delas no espaço é muito mais absorvida do que dentro de um ônibus. Eu acho que traçando um paralelo dentro de tudo que envolve coletividade, eu acho que a premissa básica de tudo é respeito. A premissa básica de tudo é saber que você está sentado aí, eu estou sentado aqui, você tem espaço que você está com seus pés, eu não posso colocar o meu pé em cima do seu pé porque está dentro do seu espaço. O meu espaço é sentado aqui, eu não vou sentar no seu colo. Então, assim, são coisas que regem, começam a reger desde do mais simples valor até os outros maiores. Trabalho. Onde que eu vou? Aqui, ó, minha etiqueta.
Pode colar no sacolinho. There are some unwritten rules. You don't make a noise at night time when you're sharing a room with other people, and you know, you have to respect other people's space, but I think on the whole people do. It's unusual to find someone badly behaved in a hostel, in my experience. Normalmente as pessoas chegam da balada, chegam já bêbados, gritando. A gente precisa ter o pulso firme de dizer: gente, fala baixo, tem gente dormindo, que é um bairro residencial, tem outras casas em volta. Então a gente precisa conseguir controlar essas pessoas em relação à sujeira, em relação a cuidados com a sua própria higiene no quarto, porque às vezes abre a mala, bagunça tudo, então a gente precisa ter lá avisar: por favor, guarde suas coisas, tente deixar as coisas mais organizadas. É mais, assim, são coisas pequenas que a longo prazo atrapalham. Então são coisas pequenas, pontuais, que a gente precisa estar sempre lembrando, mas é nada muito grave. Que a gente tem uma geladeira, a gente vende cerveja, mas assim, o pessoal sabe que eles vão tomar uma cerveja, não tem música, não tem balada, não tem nada. O que eles podem fazer é um churrasco lá em cima. Aí quando eles já extrapolam lá por cima entre eles mesmos, se está falando alto e se incomoda, eu já vou lá e, gente, por favor, vamos falar mais baixo, tem hóspede descansando. Os problemas com os vizinhos, assim, são os mais graves. Problemas gravíssimos. Tem vizinhos que um até se mudou, graças a Deus, mas ele era muito violento e tal. Aí foi uma fase bem difícil para mim, porque o cara me insultava, me ameaçava, e eu tive que entrar com um processo judicial. You have to cut the edges. Only a little bit. Not that much. Teve 1 ou 2 hóspedes assim mais extremados que eu tive que colocar para fora, mas assim, sinceramente foi porque destoou muito, mas não porque tenha molestado fisicamente ou assim subtraído alguma coisa. É porque simplesmente foi expansivo demais e assim, você falou uma vez, falou 2 vezes, falou 3 vezes, você viu que você não vai consertar e aí você fala: olha, talvez aqui não seja o melhor lugar para você ficar, você precisa de um lugar que seja mais oba-oba, e aí você até indica, mas para quem você indica, você também avisa. Teve um hóspede que estava querendo bar, não sei o que, assim assado, só que causou aqui, mas assim, não é pessoa do mal, não rouba nada de ninguém, só dá trabalho porque fica sem noção. Se vocês quiserem receber, você recebe, porque assim, não é um perfil nosso. Mas de repente, se você estiver rolando uma festa com muita gente aí, se achar que cabe mais um... O Brasil do final dos 50, 60, nesse período, eu acho que foi um país que tinha um projeto de país, né? Um projeto de país só não basta, né? Porque depois de 64 também teve outro projeto de país, né? Mas antes de 64 teve um projeto de país que foi muito interessante, onde a questão coletiva, a questão da participação de todo mundo, né? Isso aí estava começando a ser uma coisa importante, né? E se a gente for ver, por exemplo, uma coisa como a Universidade de Brasília, né? Realmente dava uma virada, né? Na situação acadêmica, né? Então, a Universidade de Brasília era uma universidade, né? Que pensava o futuro, mas pensava o aqui e agora também, né? A ética é um conceito importante para essa ideia de projeto? Eu acho que se todo mundo tivesse com ética, eu acho que, não que seria automático, mas que facilitaria muito, facilitaria, né? Agora, evidentemente, eu acho que teria que se discutir a ética para quê, né?
Isso aí eu acho que é uma coisa importante, tá certo? A ética é para a gente construir um país, não é, em que todo mundo possa participar, etc. Não é? Eu acho que é diferente de ter ética para o carinha do governo não roubar, né? E daí, não é? Quer dizer, ele não rouba, mas na empresa o cara rouba, em outro lugar o cara rouba, né? Então, hoje em dia, a questão ética está usada muito, dirigida, né? Para quem interessa, para o meu bem-estar particular, né? Que a ética esteja presente, né? Então é dirigida para alguma coisa muito específica, né? Que me favoreça, né? Foi uma experiência, foi mágica, foi surreal, assim, era uma coisa que eu jamais imaginava encontrar na vida, por circunstâncias da vida, com casamentos, essas coisas. E eu acabei, antes de achar um apartamento para eu ficar, acabei indo parar num hostel que eu nem fazia ideia que existia. E chegando lá foi assim, uma recepção hiper mega calorosa, pessoas do bem, N culturas, N experiências, N histórias. E o ambiente de hostel, ele é inebriante, porque você vai conhecendo pessoas. Hoje eu falo para todos que eu tenho um amigo em todos os continentes. É uma coisa assim, é uma viagem sem sair de casa. E quando você viaja, você tem a melhor recepção do mundo. Minha avó morava nessa casa e ela decidiu se mudar. E a gente fica numa discussão em família, assim, brincando. O que a gente vai fazer com a casa da vovó? Vai alugar? Vai fazer alguma coisa? E foi um tio meu que deu uma ideia, vamos fazer um hostel. E aí meu olho brilhou e todo mundo achou que era brincadeira e eu levei super a sério. E como eu sempre gostei de viajar, estar nesse ambiente e queria relacionar esse trabalho com diversão, aí eu resolvi mostrar para minha avó o que era um hostel. Então eu levei ela em alguns hostels, ela achou super legal. Ela tem 84 anos agora, ela é super descolada, mas nunca soube o que era o hostel. E ela achou super bacana e me apoiou. Então eu abri na casa dela. Fôssemos europeus, eu e você teríamos avós que teriam se hospedado em hostel, né? E é uma coisa cultural. Lá é muito mais fácil todo mundo conhecer hostel. Tanto o filho do rico quanto o filho do pobre viaja e fica hospedado em hostel. A classe média em geral, quando o filho está estudando, que eles começam a fazer uma poupança para que o filho, quando acabar os estudos, ele faça uma viagem de 6 meses, 1 ano. Eles enxergam que essa viagem complementa os estudos do que ele aprendeu na escola, vivenciando aquilo que ele estudou. Então isso é muito legal. Essa mudança aqui que a gente tem hoje no Brasil está acontecendo por conta de pessoas que viajam para fora, conhecem o hostel e vêm para cá e também se propõem a ficar. Mas dá trabalho fazer isso, porque todo mundo, você pergunta qual é o meio de hospedagem, qual é o seu primeiro meio de hospedagem que vem à cabeça? Hotel. Quando eu viajei em hostel, eu escolhi os hostels mais baratos e o que eles pudessem me dar de opções baratas para ficar. Então, eu tenho até uma dificuldade de indicar lugares caros, porque você tem que saber o perfil da pessoa e eu sempre levo em consideração que quem está aqui está querendo economizar e está procurando lugares baratos. Então, eu já parto desse princípio. Eu conheci hostel há uns 2, 3 anos, quando eu fui para Florianópolis, e eu fui com 2 amigas
E elas me falaram, a gente vai ficar num hostel. Eu nem sabia o que era. Aí eu fui pesquisar, conhecer, compartilhar quarto com 12 pessoas. Logo de primeira, compartilhei com muitas pessoas. Mas é uma experiência muito bacana e desde então eu nunca mais fico em hotel. Sempre em hostel. The first time I stayed in a hostel was when I came to South America. I'd never stayed in a hostel before. I always stayed in hotels or apartments. I'd never stayed in a hostel. So it was a baptism of fire. O café da manhã também na cozinha, das 7 às 10. Depois da cozinha temos o quintal. Agora vou mostrar, tá? Eu tenho amigos que são donos de hostels em outros bairros da cidade e eu acho que assim, com a proximidade, os hostels tendem a não se enxergar como concorrentes e sim como parceiros. Quando eu recebo uma demanda de um grupo muito grande, eu compartilho com eles e vice-versa. Então assim, a gente se ajuda. A gente se ajuda, porque tão importante, falando disso dentro do bairro, tão importante quanto termos um hóspede satisfeito, melhor ainda que ele seja satisfeito com o bairro e que ele volte para o bairro e numa outra esfera que ele volte para a cidade. Então a gente procura sempre fomentar essa boa relação. A gente tem uma consciência de uma coisa, para eu existir eu não preciso que o outro morra. Para a gente existir é melhor que o outro exista e ele pense da mesma forma, porque é muito mais divertido, porque a essência do hostel não é você riscar, é você somar. É somar amizades, somar grupos, somar pessoas, somar sucesso. Nasci dentro do ônibus. Eu tô nessa linha aqui desde quando começou. Desde quando começou a linha aqui, eu tô aqui trabalhando. E é todo dia. É sábado, domingo, feriado, eu não tenho tempo ruim. Meu pai tinha ônibus, eu sempre trabalhava com ele nessa caminhada. Sempre fiquei junto com ele trabalhando, né? E aí, enfim, fui cobrador dele, trabalhei direitinho, né? Aí quando eu fiz meus 21 anos eu passei para motorista, né? Ele parou de trabalhar e eu dei continuidade, né? Aí eu já estou trabalhando aí já faz mais ou menos no sistema, né? Uns 17 para 18 anos, né? Hoje eu tenho 33. Comecei a trabalhar com 15 mais ou menos, né? Tô com 33 anos, já tô com 18 anos na estrada aí. Eu iniciei como motorista desse carro que eu tô até hoje, há uns 10, 11 anos atrás mais ou menos, que é o 25019. E dele eu não saio mais, e pretendo não sair até aposentar. Mas aqui tem óleo diesel na veia, não tem... Tem pessoas que tratam melhor o ônibus que seu carro particular. Tem operador, você chega no carro dele, é melhor que o carro particular dele. E faz afinco mesmo e não gosta da coisa errada, se fez, vem e fala pra gente. Não gosta mesmo. Eu já fiz outras coisas, eu já instalo som de carro, eu já me formei em radiologia, já fiz um ano de propaganda e marketing, já tentei várias coisas, mas como acho que, assim, o pessoal fala, né, que motorista bitola um pouco, né? Esse ramo de você trabalhar com ônibus, você acaba bitolando ali, você acaba ficando bem praticamente pro resto da vida trabalhando naquilo. É difícil você pular de ramo. Eu trabalhava na sucata, carregando sucata com caminhão. Trabalhei com caminhão de transporte, trabalhei em transportadora há bastante tempo. Depois vim pra cá. Tem diferença, né? Caminhão você não carrega gente. Aqui você carrega gente. Tem mais cuidado,
mais preocupação, né? Com tudo, não só com o passageiro, mas com o trânsito, com o ônibus. É hora que tá bastante idoso, é hora que você tem que ter bastante paciência. É hora que eles demoram um pouco para embarcar e desembarcar. Aí eles passam um cartão deles lá atrás, ó. Pode passar, senhora. Embaixo, na parte de baixo. Aí, eles passam lá e eu libero aqui, ó. Passa de novo. Isso, pode passar. Quanto mais quieto ficar aqui é melhor. Quanto mais quieto você trabalhar, responder uma informação, a pessoa te pede uma informação, um bom dia, uma boa tarde, sei lá, mas não pode retrucar as pessoas. Quando a pessoa xinga você, você vira pra lá, faz que não viu e vai embora. E ele vai embora, vai descer lá e você não conhece ele, vai descer e vai embora. Pronto, acabou. Não vai ter problema nenhum com você. Acabou, aquilo ali passou, já é passado. Passageiro a gente já tem um nome, é passageiro. Não é isso? Ele subiu, é passageiro. Só que a gente tem que ter educação com as pessoas, né? Do jeito que eles me tratam, às vezes me tratam mal e eu sou obrigado a engolir o sapo e não tratar mal ele. Para não retrucar. E ainda existe aquela plaquinha que tinha no ônibus de fale com o motorista? Fale somente o indispensável, não é isso? Não, não tem mais. Mas deveria ter, viu? Porque assim a pessoa não fala muito. Eu não sou de falar muito. Não vamos generalizar, mas tem pessoas, creio eu que sejam a maioria, são bem educadas, assim, não vamos generalizar, falar que ninguém todo mundo é ruim, não. Porque tem muitos passageiros que pegam com a gente, que cumprimenta, ajuda a gente, enfim. E tem outros que nem olham pra sua cara. Mas às vezes não é porque não olha pra sua cara, de repente é porque tá acostumado a não olhar pra ninguém mesmo, entrar, mas de repente você não sabe assimilar o que vem deles, entendeu? Porque do mesmo jeito que a gente tem a nossa correria, o pessoal tem a correria deles, mas eu acho que tem muitos também que não tem ética nenhuma, né? Não tem respeito nenhum.